E aí, como é que você tá? Tá tudo certo? É, pessoal, essa câmera ontem me sacaneou e ela tava me sacaneando de novo agora. Gravei um vídeo que ficou pela metade e o outro simplesmente ela não gravou. E, pô, era um assunto muito da hora. Os dois. Um ficou pela metade, mas eu consegui salvar boa parte, que era o que é a parte importante, então ele vai subir de qualquer jeito. Mas já pedi desculpa, inclusive no vídeo, e continuo pedindo agora. E o outro também já nem gravou nada, então nem tem que pedir desculpa, né? Mas eu vou gravar ele de novo, vou falar de novo, porque, meu, era um assunto muito legal e nunca me veio em mente falar sobre isso, sabe? Foi a primeira vez que me veio em mente e é exatamente o tema do vídeo de hoje, né? Nossa infância, coisas que a gente fez no passado e que hoje fazem todo sentido. O porquê que a gente teve que construir essa trajetória, sabe? É muito legal falar sobre esse assunto, sabe? Pra mim, porque eu tenho uma lembrança muito boa. Dos meus 12 aos meus 18 anos, eu vivi muito intensamente, né? Eu acho que a maioria das pessoas nessa fase aí da pré-adolescência para adolescência jovem, juventude, começo da vida adulta, viveu uma experiência muito louca, né? Muito diferente. Comigo não foi diferente. Dos meus 12 até os meus 15 anos ali, eu vivi em Curitiba. Sou natural de Curitiba, sou nascido em Curitiba, né? E dos 15 aos 18, 19 ali, eu morei em Itapema, na praia, também em Bauru, interior de São Paulo, por um ano nesse meio tempo aí, mas ia e vinha pra praia toda hora. E, cara, é muito legal, foi muito bom, entendeu? E eu começo a entender hoje o porquê de algumas coisas que eu fiz na minha vida nesse período, sabe? Por que hoje eu tô podendo fazer um comparativo daquele tempo com hoje, a preparação que eu tive naquele tempo para hoje, sabe? Estando aqui na Europa. E para isso vocês vão ter que ouvir a história. O bacana disso daqui é a história, entendeu? Esse motovlog, a ideia é a gente contar a história aqui dentro do capacete e refletir sobre os momentos que a gente vive hoje, as coisas que a gente vive hoje e o momento que a gente viveu no passado. Dos 12 até os meus 15 anos, eu em Curitiba, eu morava na Santa Amélia. Quem é de Curitiba vai saber. É vila, né? Como Porto Alegre o pessoal chama vila, em São Paulo é vila. Não é favela, não é nada disso. É um bairro que foi construído estilo Coab. Quem tá vendo vai identificar. Estilo Coab, mas não é uma Coab, entendeu? Essas casas depois foram reformadas, fecharam as ruas e viraram vilazinhas, entende? E com a reforma as casas ganharam mais espaço, ganharam mais cômodo, ganharam outras caras que não representam a Coab, mas o projeto inicial eram casas populares, depois foi melhorando e foi ficando mais caro, e aí as pessoas foram comprando ali. Quem tanto a gente já comprou reformada a casa, já era uma casa de 3 quartos, grandinha, tinha quintal, tudo. E, cara, era muito legal essa fase aí dos meus 12 até os 15. Mas muito legal, muito legal. Era eu e meu irmão o dia inteiro sozinho em casa, porque minha mãe trabalhava feito uma louca, né? Já era separada do meu pai. E, gente, que fase top. Por que eu digo isso, que eu tenho uma lembrança boa? Né? Dos 12 até ali 14 e pouco, era bola todo dia, cara, jogando descalço na rua, arrancando tampão do dedo, entendeu? Soltando pipa. Até hoje eu tenho marca de cerol, de fio de cerol nos dedos. Coitada da minha mãe. Cara, ela perdeu muita meia calça e muito copo em casa. Tá certo que os copos eram copo de requeijão, né? A gente roubava os copos e a meia calça da mãe pra quebrar vidro, moer, peneirar e fazer cerol. Não tinha nada desses negócios de linha chilena, não. Essas Nutella, nutelagem que tem hoje, sabe? Era uma coisa bem mais raiz.
E ficava o dia inteiro, cara, fazendo uma pipa pra soltar ela. O dia inteirinho fazendo uma pipa pra soltar ela. E simplesmente perder no final do dia, né? Às vezes dava sorte, às vezes teu cerol tava melhor do que de todo mundo e tu dava sorte de não perder a pipa e no dia seguinte você ter uma pipa mais cedo, mas também se perdia mais cedo já ia fazer outra. E assim ia, né? Era aquela função de fazer pipa todo dia, jogar bola, função de criança, ir pra escola. Eu já ia pra escola de bike naquela época, 12 anos, 13 anos já ia pra escola de bike, andava aí 9 km pra ir pra escola todo dia, eu estudava no Bagose nessa época, ali no Portão, e, gente, era surreal, entendeu? Cara, eu tenho dó da minha mãe até hoje com esse negócio de fazer pipa. E a gente aproveitou muito. Eu lembro com muito carinho dos vizinhos, né? Tinha o Guilherme, o André, que morava na casa da frente, o pai dele trabalhava na Copel. E eles tinham a associação da Copel, né? E a associação da Copel tinha campo de futebol, um monte de coisa lá que a gente podia aproveitar. E ele tinha um Uno cor dourado assim. Cara, aquele Uninho era guerreiro. Todas as crianças ali ao redor, um dia não, vira e mexe, quase todo final de semana, ele levava lá pra associação junto. A gente ia em 9 dentro daquele carro, né? 9 dentro do Uno. E a gente ia lá pra associação da Copel jogar bola. E as gurias iam junto, minha irmã tinha uma outra vizinha, ia todo mundo junto, todo mundo no mesmo rolo, e era uma zoeira, era um troço gostoso, sabe? Cara, era muito gostoso. A vida da gente não era fácil, assim, não tinha tudo na mão, entende? Tinha escola boa assim, a gente tinha comida na mesa, mas a gente não tinha tudo disponível, né? Não era uma coisa fácil. Aí ali com 14 para 15 anos, cara, mas eu só tenho lembrança boa. Essa época era muito legal. Aí com 14 para 15 anos eu comecei a me envolver numa treta errada lá. Era a vila, né? Então tinha coisa perto lá, fácil, né? E foi um aprendizado também, sabe? Aprendi a lidar, aprendi a virar homem naquela época, sabe? A honrar com as coisas que eu dizia, com as palavras que eu dizia, sabe? Não tinha coisa errada que não podia ficar mais errado, entendeu? Porque quem tá fazendo coisa errada, se você não cumpre nem com a tua palavra, você vai dar ruim, alguma hora vai dar ruim, entendeu? Mas que coisa errada que você fazia, filho. Cara, eu usava o que aparecia na minha frente, eu usava, entendeu? Não tenho vergonha de dizer isso. Até porque se esse tipo de coisa fosse ruim, não tinha tanta gente usando. O problema é que ela destrói a tua família. Só que eu nunca viciei nisso daí, entendeu? Eu usava, fazia as treta errada, andava com pessoa errada, mas eu nunca viciei nisso. Eu fumei cigarro, isso sim, mas o resto não. Só que eu vi que eu tava indo pelo caminho errado. E nessa época aí foi um ano de loucuragem total. Loucuragem mesmo, tá? Era metido com as pessoas erradas e fazia as coisas erradas. Aí saí disso daí com um ano disso daí, a minha avó e meu avô se mudaram pra Itapema, Santa Catarina. E, ficou só a gente em Curitiba ali. Claro, tinha familiares, mas não era tão próximo quanto vó e vô, né? Da parte da minha mãe. E a gente falou, quer saber? Eu falei, né? Vou me arrancar pra Itapema e ir embora. Morar na praia. Pra vocês terem noção do nível que eu tava, né? Eu meio que me mandava. Não tinha quem conseguia me controlar. E me fui pra Itapema. Com 15 anos fui morar na praia. E cara, Itapema naquela época era muito da hora. Quem lembra aí do Tonhonhô, do bar do Tonhonhô na beira da praia, do Legalize na beira da praia, lá na divisa com o Perequê. Cara, era muito top, muito top.
15 anos eu já tinha uma vida de adulto, entendeu? Vida noturna, aquela zoeira total. Mas daqui a pouco eu volto a contar essa segunda parte aí da história, porque eu tô chegando no meu ponto aqui de ficar esperando entrega. E a gente volta a conversar quando eu parar aqui. Vou deixar aqui que vocês conseguem me ver. Assim eu fico sentado aqui falando com vocês. Então, e nessa época do Legalize ali, do Tonhonhô, cara, eu descobri outra coisa. Eu descobri que a juventude podia ser curtida sem a gente precisar se matar, né? Usando droga, usando porcaria. Não que a gente ainda não fumava um baseadinho, né? Mas era mais leve a parada, sabe? Era uma coisa de praia, era uma coisa de sossego, de tranquilidade. Era bem mais leve, mas era muito divertido, sabe? Eu curtia a escola, quer dizer, escola. Escola nessa época, cara, eu detestava. Eu nunca curti acordar cedo, sabe? E demorou eu entender que eu podia estudar à noite, entende? Não é que eu não gostava da escola, eu não conseguia acordar. Eu ia pra escola e ficava dormindo. E o que que aconteceu? Nessa época, gente, eu falei assim, meu, eu não consigo, eu ia pra escola, eu dormia na escola, eu dormia de roncar em cima da carteira, debruçado. Eu não conseguia ficar acordado. E eu já trabalhava, né? Eu precisava sustentar no cigarro, eu não ia tirar dinheiro da minha mãe para pagar o meu vício, entendeu? Eu fumava, né? De vez em quando eu queria sair, queria curtir, eu não, a nossa vida não tinha grana para fazer essas coisas, então eu já trabalhava. E foi nessa época que eu comecei a trabalhar, né? E a importância de trabalho, que é onde que eu quero chegar. Eu trabalhei, meu primeiro emprego foi num bar, no Sebas Petisco Bar, na beira da praia. E o Sebas existe até hoje, só que ele saiu de Itapema e está em Curitiba. Eu sigo, tenho um leve contato com eles ainda. E o Sebas me ensinou muito, 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 muito do que hoje eu uso para minha vida. Principalmente a ser responsável, entendeu? A ser honesto. Isso daí tudo, não que minha família não tenha me ensinado, mas ele me ensinou mais. Como foi o primeiro trabalho, foi o primeiro emprego, ele me ensinou muito, eu devo muito a ele. E eu acho que todo funcionário dele deve muito a ele em relação a isso. Digamos assim, não era o melhor emprego do mundo, ele não pagava o melhor salário do mundo, mas era honesto, pagava, registrado em carteira. Cara, já pensou um moleque de 15 anos de idade, 16 anos de idade, já com a primeira assinatura na carteira de trabalho, trabalhando num bar, entendeu? Hoje é impossível, nunca seria permitido isso. Mas na época, lá era permitido, tá? Isso daí era anos 2000, mais ou menos, 99, 2000. E eu trabalhava no bar, cara, era pesado, meu. Pra vocês terem ideia, assim, no verão, era meia carreta de cerveja por dia que o cara vendia na beira da praia. A gente tinha que carregar freezer, carregar o estoque, levar essas caixas, carregar coco, carregar comida, carregar uma montoeira de coisa. Cara, era muito pesado, mas era divertido, cara, a gente se divertia muito. Começava às 8 horas da manhã, parava de trabalhar às 11 horas da noite e ainda curti balada, sabe? Esses bares aí, outros, Café Pinhão, Bali High, pô, todas essas coisas eu curti. Rancho do Perê, cara, curti demais isso daí. Depois o Rancho do Perê virou Bonaparte, curti demais isso daí tudo. Mas foi o primeiro trampo. E depois disso fui trabalhar numa pizzaria que se chamava Beer Pizza, entendeu? Cara, muito legal. Mas no meio, antes da Beer Pizza, teve um delay. Teve um bar que eu trabalhei ali também, que era a Bull Beer, né? Que era do Ricardo. O Ricardo até faleceu, pelo que eu fiquei sabendo. Teve um problema de saúde e veio a falecer, novão. E também foi muito legal. Ele tinha, além do Bull Beer ali na principal de Itapema, Itapema era muito diferente, não é nem metade do que era hoje. Todo mundo se conhecia na praia. Era muito pequeno, era outra vibe, entendeu? Todo mundo literalmente se conhecia. E o Abu foi também uma escola, porque além do bar ali, ele tinha a casa noturna, tinha o bar dentro da casa noturna, dentro do Rancho do Perê. E, gente,
eu comecei a trabalhar com ele e lá, assim, não era carteira assinada, ganhava por trabalho, por noite, então trabalhava, ganhava, não trabalhava, não ganhava, e abria uma, duas vezes por semana, e no bar eu também só cobria folga de funcionário. Então trabalhava, ganhava, não trabalhava, não ganhava. E, cara, era muito legal, mas muito legal mesmo. Assim, vocês não têm ideia de como que era massa, porque eu trabalhava com casa noturna daí, né? Eu tava em foco. Imagina, adolescente, né? 16, 17 anos de idade, trabalhando em casa noturna, tudo que um adolescente gostaria de fazer, entendeu? Música, bar, mulherada, festa, sabe? A gente subia nos freezer, dançava, era muito legal. E depois disso eu fui trabalhar numa pizzaria, onde eu aprendi muito, eu aprendi onde você pode escalar dentro da tua carreira. Eu nunca tinha pensado ainda nessa coisa, nunca tinha vivenciado isso, de você poder subir de cargo, né? E eu comecei nessa pizzaria como passador de pizza, porque era um rodízio. O seu Jorge era fantástico, cara. Ele abriu a pizzaria, logo em seguida eu comecei a trabalhar, porque os filhos dele trabalhavam, estudavam na mesma escola que eu conhecia os filhos dele e pedi uma oportunidade, sabe? E ele ficava, a pizzaria ficava na beira da praia e a Bull Beer ficava na esquina, na parte de cima da avenida. Então eu cheguei lá e fui conversar com eles também e consegui a vaga para começar como passador de pizza. E fui evoluindo de passador para garçom e de garçom fui para na cozinha aprender a fazer pizza e virei pizzaiolo. Sim, eu virei pizzaiolo. E hoje eu faço pizza graças a essa experiência que eu tive lá. Mas aonde que eu quero chegar com tudo isso, gente? Que graças a essas coisas todas que eu passei lá atrás, sabe? Eu me peguei pensando esses dias atrás aonde eu cheguei, aonde eu estou hoje. Cara, eu nunca imaginei aquele moleque lá de trás, tá aqui na Europa, tá vivendo isso que eu tô vivendo aqui hoje. Eu acho que isso daqui é o meu último lugar na Terra? Não. Eu tenho certeza que não é o meu último lugar na Terra, pra falar a verdade, sabe? É... Eu, eu acho que eu tô aqui ainda passando por mais alguma aprovação, por mais alguma experiência, porque para dar valor ainda a alguma coisa muito grande que vai vir lá na frente, sabe? É esse o meu pensamento, é isso que eu quero acreditar também, porque a vida aqui não é muito fácil, sabe? Foi muito pedreira essa chegada aqui em Luxemburgo, esses 5 anos foi muito pesado, foi uma prova todo dia e ainda está sendo uma prova todo dia, sabe? Claro, está muito melhor hoje do que era, muito melhor, mas eu considero assim que não é o país que eu quero terminar a minha vida, entende? É um país que me dá muitas oportunidades para o meu filho, principalmente para o meu filho. Talvez seja por isso que hoje eu ainda estou aqui e não em outro lugar, mas não é o lugar que eu quero terminar a minha vida, sabe? É um lugar que dá para você sim fazer bastante coisa, mas não é o principal lugar para você ficar até o final da sua vida. Essa é a parte principal do que eu quero conversar com vocês. E, gente, aquele tempo do passado eu só lembro com carinho. Inclusive, falei de Bali High, falei em balada. Eu e a Rosa a gente se conheceu em balada, tá? Nosso amor é amor de Bali High. A gente conheceu em abril de 2003 no Bali High. E depois disso aí, do momento que a gente se conheceu, um mês, 20 dias depois que a gente se conheceu, vamos colocar um mês aí, a gente já estava morando junto. Vocês acreditam nisso? Um mês depois que se conheceu no Bali High, a gente já foi se morar junto. Foi muito intenso, foi uma loucura total. Bali High, pra quem não lembra, era animal, entendeu? Foi uma noite que eu fui eu era amigo do filho do Leonel Pavan, a gente chamava ele de Pavanzinho, e de um outro rapaz. A gente estudava junto, fazia cursinho pré-vestibular junto. E acabou que a gente se conheceu, virou amigo e estava junto na mesma festa. O Pavanzinho ficou com uma amiga da Rosa,
na época. Eu fui pra ficar com uma outra menina que era amiga da Rosa, tomei o maior toco da minha vida. Menina, meu, foi extremamente grossa, mas era super legal. Hoje em dia a gente se conhece, mas é super legal. Mas ela foi extremamente grossa no dia. E a Rosa ficou lá dando bobeira e acabou que a gente ficou e estamos aí junto até hoje. Foi, acho que a bobeira mais certa da minha vida, sabe? Então, é uma puta de uma parceira. E é isso. Espero que tenham curtido um motovlog bem diferente. Parei aqui para conversar com vocês e contar a história da minha juventude, como que as coisas se desenrolaram e o porquê que às vezes aquilo que a gente aprende lá atrás, no nosso passado, faz tanta faz tanto sentido quando você está vivendo o presente hoje, entendeu? Principalmente desse passado todo, a resiliência, a honestidade, a palavra de homem, sabe? É, Isso tudo hoje, na minha fase adulta e a fase que eu estou vivendo fora do Brasil, onde é tudo muito difícil você confiar nas pessoas, você entende o porquê que aquilo que você teve de aprendizado é tão importante lá atrás para você vivenciar e colocar em prática hoje aqui no futuro, é muito importante, entendeu? Isso daí faz todo sentido na minha vida hoje, porque daquelas dificuldades que eu passei lá atrás, hoje eu tiro de letra aqui. Então, gente, espero que tenham gostado desse vídeo. Eu te espero no próximo vídeo do canal. Falou, galera.